Oi galera, tudo bem? O recadinho de hoje é sobre os trabalhos propostos no cronograma. Na semana passada eu concluí a média de vocês do terceiro bimestre, que corresponde ao somatório das avaliações 1 e 2, que são os dois melhores trabalhos do bimestre, mais a avaliação 3, que é aquela provinha que é enviada para vocês. Porém, alguns alunos não realizavam as atividades da apostila, o que representa menos 30 pontos na média. Nesse quarto bimestre, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos combinar. Quem não tem apostila, copia o conteúdo desses slides, dessas videoaulas que estão indo para vocês, me enviem por e-mail, que então receberão os 30 pontos correspondentes às avaliações 1 e 2. Combinado? Então vamos lá. Colégio Ari Quintela, 8º ano, professora Maria de Fátima, unidade temática 13, Europa, ideologias do século XIX, conclusão. Eu estou repetindo nesse slide o que eu já havia explicado para vocês, mas que é muito importante entender o que significa a palavra ideologia. Ela pode ser descrita como uma maneira de se entender o mundo por meio de um conjunto de crenças ou de valores. No século XIX, testemunhou o surgimento de várias ideologias que refletiam sobre assuntos como a realidade industrial, o fim do poder absolutista e a função do Estado. Ou seja, tratava-se de questões que marcaram a realidade europeia daquele momento, ou seja, do século XIX. Muitos desses conceitos mantêm-se presentes em algumas formas da nossa sociedade na atualidade, que influenciaram importantes eventos do século XIX e XX. Anarquismo, mais uma das ideologias surgidas no século XIX, o anarquismo surgiu como uma ideologia política. Os anarquistas defendiam uma sociedade livre de autoridades e, por isso, posicionavam-se contra o Estado e as leis, que eram vistas como meios de opressão à população. Entre os principais anarquistas estão Pierre-Joseph Proudhon, que viveu do ano de 1809 até 1865. Ele é autor da obra O que é a Propriedade, que ele publicou no ano de 1840. Nessa obra, ele defendia o cooperativismo como um sistema de trabalho e o estabelecimento de uma sociedade sem classes. Declarava-se contrário à manutenção de grandes propriedades no campo e à maneira como os lucros eram apropriados pelos donos das fábricas. Acreditava que a transição para esse modelo de sociedade poderia ser realizada de maneira pacífica, sem a necessidade de uma revolução. Então, nós vemos aí a imagem do Pierre-Joseph Proudhon, que foi publicada só no ano de 1862. Essa fotografia está no museu, em Los Angeles. Outro anarquista importante foi Mikhail Bakhtin, que viveu do ano de 1814 a 1876. Ele era o principal representante do anarquismo radical. Declarava-se contrário à ditadura do proletariado proposta pelo socialismo científico de Marx e Engels, que nós falamos na aula passada. Opunha-se ao estabelecimento de qualquer tipo de governo, defendia a passagem direta para uma sociedade livre de governo estatal por meio de uma luta armada. Pregava a ampliação da luta anarquista por intermédio dos sindicatos, sendo o fundador das bases do anarcossindicalismo. Então, essa imagem do Bakhtin também está em Nova York, também nos Estados Unidos. Nacionalismo, outra ideologia do século XIX, que surgiu na segunda metade desse século. A instabilidade política e o aumento de revoltas populares fomentaram o desenvolvimento de ideias nacionalistas. O nacionalismo instigava o sentimento de unidades entre aqueles que se encontravam sob o mesmo governo ou que compartilhavam de determinados vínculos culturais, como etnias ou línguas.
nós vamos retomar uns conhecimentos que já adquirimos em outras unidades para poder entender bem essa questão do nacionalismo que é regressa, como o Congresso de Viena de 1814. Uma consequência das campanhas napoleônicas na Europa, o Congresso de Viena, iniciado em 1814, estabeleceu o princípio de legitimidade. Segundo ele, as dinastias, os grupos dentro dos reinos absolutistas, que haviam sido retirados do poder por Napoleão, deveriam voltar. Além dessa determinação política do Congresso de Viena, ainda ele estabeleceu que as fronteiras políticas europeias deveriam voltar a ser como antes de Napoleão assumir o poder na França, Apesar de tentar resolver todos os problemas da Europa, os líderes reunidos em Viena apenas levaram em conta os desejos dos estados mais poderosos. Assim, deixavam que, mesmo o povo dividido em vários estados independentes, vários povos rivais reunidos em um único estado. Essa era a ideia nacionalista desde o Congresso de Viena. Com isso, o nacionalismo, por sua vez, gerou novos conflitos entre europeus e alguns grupos que reivindicavam a sua independência dos governos que foram subjugados. A alegação de tais grupos, que não tinham nenhum elemento comum, ou seja, língua, história, origem, etc., como os povos aos quais foram anexados, o outro lado do nacionalismo propunha que forças agregadoras em algum ponto da Europa contribuíam então para a unificação desses povos diversos estados independentes. Esse foi o caso dos estados germânicos e dos estados italianos, que eram principados e que se uniram a partir do Congresso de Viena, formando então uma única nação. E a última ideologia do século XIX que vamos citar é a doutrina social da Igreja. Os movimentos ideológicos do século XIX criticavam arduamente o não posicionamento da Igreja Católica em relação ao sistema capitalista e à exploração dos trabalhadores. Em resposta, a Igreja posicionou-se pedindo aos patrões que baseassem suas relações de trabalho nos princípios básicos do cristianismo, de empatia e de amor ao próximo. Em relação ao socialismo, a Igreja manifestou-se contrária, pois defendia a manutenção da propriedade privada. Com isso, encerramos a nossa unidade temática 13.